Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Gran Cursos Online. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e é com muita satisfação que estou aqui com vocês mais uma vez, gente, para a gente trabalhar aí o quadro Gran CSI. Hoje a gente vai trabalhar, já estamos, se eu não me engano, no 6º episódio. Hoje a gente vai trabalhar aí o caso da Boate Kiss, tá? De antemão, peço desculpas para vocês pela voz, estou um pouco rouco. Desde as festividades de Natal aí, estou meio resfriado, estou um pouco rouco, um pouco gripado, mas vai dar pra gente conduzir aqui tranquilo, tá bom? Gostaria de pedir a você, para que ainda não está inscrito no canal, inscrever-se, ativar as notificações, curtir e compartilhar o nosso vídeo aí, para ajudar o nosso quadro a chegar ao maior número de pessoas. Gente, nós já trabalhamos vários casos aqui, por exemplo, o caso Flor de Lis, que nós trabalhamos semana passada, o caso do menino Henry, o caso O.J. Simpson. Já trabalhamos vários casos emblemáticos de repercussão no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos trabalhar aí o caso da Boate Kiss, que nos últimos 9 anos aí, né, um caso ocorrido em 2013, é um caso que nos últimos 9 anos trouxe bastante perplexidade para o Brasil e para o mundo, porque foi uma tragédia relacionada a um incêndio que vitimou centenas de jovens, e é um caso que serviu de exemplo para o Brasil e para o mundo no que diz respeito à segurança contra incêndio em estabelecimentos de lazer, tá? Casas noturnas, bares, restaurantes, e aí a gente vai ver todos os detalhes do que fez com que essa tragédia acontecesse, beleza, gente? Tá aqui as nossas redes sociais para vocês acompanharem a nossa agenda de aula, as nossas dicas e os nossos materiais de estudos. O nosso canal no Instagram, o nosso canal do YouTube, o nosso canal do Telegram. Gente, lembrando que na próxima quinta-feira à noite aqui nós teremos a maratona noturna para perito criminal geral da Polícia Civil da Paraíba. Eu vou trabalhar com vocês algumas questões de criminalística geral, de medicina legal e de criminalística aplicada. Então vocês não percam, tá? Eu vou estar de plantão na quinta, mas eu vou deixar o evento gravado para vocês. Vocês estavam pedindo muito esse evento, eu passei para a coordenação e ela organizou. Então eu e outros professores trabalharemos com vocês temas quentes, passaremos dicas para o seu concurso de perito criminal da área geral da Polícia Civil da Paraíba, beleza? Deixa eu ver quem é que está aqui no nosso chat acompanhando. Convida seus amigos para participarem da nossa live de hoje. Isso, Thaís, seja bem-vinda. Gente, vai falando aí a cidade e o estado de onde vocês estão falando, tá? E convido o pessoal para participar aí. Bora lá, bora começar aqui. Gente, o caso da Boate Kiss, vocês todos já devem ter ouvido falar, não tem como não ter visto falar desse caso, né, gente? Foi no dia 26 de janeiro de 2013, uma festa universitária na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É uma cidade média na região central do Rio Grande do Sul. É uma cidade muito importante, vou projetar aí para vocês a imagem da cidade. É uma cidade muito importante por ser localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul e por ser uma cidade de tradição universitária. Ela abriga um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a Universidade Federal de Santa Maria. É uma cidade, embora interiorana, é uma cidade de médio porte. Ela tem quase 300 mil habitantes, cerca de 270 mil. E a economia dela gira em torno da vida acadêmica, dos estudos e a participação de jovens e estudantes universitários nessa cidade é muito importante, tá? O caso da Boate Kiss foi um caso grave porque ocorreu justamente a Boate Kiss nesse dia. Na boate acontecia uma festa universitária
e a boate estava cheia, embora ela tivesse capacidade para 600, 700 pessoas no máximo. Tem depoimentos que falam, que estimam que lá chegava a ter 1.500 pessoas no dia do evento, tá? Mas pelo menos 1.000 pessoas, a maioria dos depoimentos vão nesse sentido, porque mortos foram 242 e feridos foram 636, tá? Só aí mortos e feridos dão quase 900, né? Muita gente, graças a Deus, conseguiu sair ileso de lá, mas infelizmente muita gente morreu e muita gente saiu ferida, tá? Então tá aí, né, a fotografia da cidade, uma cidade bem desenvolvida, de médio porte, tá? E a fotografia do campus aí. Gente, aí é a avenida, a Rua dos Andradas, tá? Que é a rua onde se situa a Boate Kiss. Hoje lá é chamado de Memorial Boate Kiss, em homenagem às vítimas que lá morreram. É uma avenida comercial normal, vocês vão ver nas próximas fotos. O estabelecimento é edificado em um terreno de aproximadamente 600 metros, tá? Tá aqui a fachada principal da boate, infelizmente após o incêndio. Tá aqui o interior da boate, a parte do palco onde ocorreu o incêndio, tá? E como é que é lá? A boate ela foi inaugurada em 2009, infelizmente sempre funcionou de forma precária com uma série de irregularidades. Gente, o caso é muito complexo. As informações que eu trouxe para vocês se baseiam nos estudos do inquérito policial, do laudo pericial do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, do laudo pericial realizado também pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA do Rio Grande do Sul, e informações do processo. Aqui não tem como a gente esgotar o caso, vai ser um breve relato sucinto sobre o que causou a tragédia, tá? Porque só o inquérito tem 13.000 páginas. O julgamento durou 10 dias, é o julgamento mais longo da história da Justiça do Rio Grande do Sul. Os primeiros réus foram julgados e condenados agora em dezembro. Os 2 sócios da boate, conforme nós veremos adiante, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e o assistente de palco da banda. Vou explicar tudo isso para vocês. Ao longo desses 9 anos, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou quase 30 pessoas. Indiciou todo mundo que de alguma forma teve participação na tragédia. Exemplo, os seguranças que atrapalharam a saída das pessoas. Exemplo, a fiscalização da prefeitura que realizou várias vistorias e mesmo assim permitiu que o estabelecimento continuasse funcionando, mesmo com várias irregularidades. Vários bombeiros também foram indiciados, porque foram constatadas irregularidades na concessão do alvará da casa de show, tá? Alguns deles, ao longo desses 9 anos, já foram absolvidos, as denúncias foram rejeitadas, outros continuam sendo processados e outros ainda serão julgados. Até agora condenados nós só temos 4, beleza? Nós veremos daqui a pouco. Tá aqui, ó, a casa foi inaugurada em 2009, então ela já funcionava há 4 anos de forma irregular. O terreno é de aproximadamente 600 metros quadrados. De acordo com os cálculos lá da prefeitura e dos bombeiros, poderia comportar até 690 pessoas, certo? Era a principal casa noturna da cidade, era a de maior porte, a que abrigava a maior parte das festas universitárias. E cidade de universidade federal, principalmente cidade pequena, tem muita festa, gente, porque o povo é festeiro. Eu estudei aqui na Universidade de Brasília e tinha festa o tempo inteiro, tá? Então é uma cidade pequena com uma universidade grande que tinha festa o tempo inteiro e a Kiss abrigava grande parte desses eventos.
A ocorrência foi na madrugada do dia 27, a festa começou dia 26 de janeiro de 2013 e infelizmente por volta de 3h15 da manhã do dia 27 ocorreu o incêndio. A maioria dos depoimentos relatam que havia pelo menos 1.000 pessoas na casa no momento do evento. Para entrar na boate, tinha uma fila que dava volta no quarteirão. Houve 242 mortes e 636 feridos. E o plano de prevenção, uma observação importante, o plano de prevenção de incêndio da boate é apenas um dos alvarás, um dos documentos exigidos para o estabelecimento funcionar, já estava vencido há meses, tá, gente? Essa é apenas uma das irregularidades que nós veremos aí, tá bom? Gente, conforme nós veremos, a maioria das vítimas morreu asfixiada por monóxido de carbono e por cianeto, porque a espuma de isolamento acústico que revestia o interior da boate era de um material chamado poliuretano, um polímero, um material orgânico, uma espuma, um polímero que na composição tem carbono e nitrogênio e que na reação química de combustão libera cianeto, um gás muito tóxico, tá? Conforme nós veremos adiante. Tá aí, gente, a planta baixa, a ilustração do ambiente da boate. A boate havia passado por reforma recente. Pessoal, perdoe o nariz um pouco fanho. De vez em quando eu tô dando uma fungadinha porque tô gripado. Inclusive aqui em casa mais gente tá gripada. Minha filha, passei a tarde com ela no hospital, tá? Cheguei agora à noite para a aula de vocês, beleza? Mas a gente faz o que tem de ser feito, né? O evento de vocês estava marcado, a gente continua, tá bom? Gente, tá aqui a planta da boate, tá? Aqui é a entrada, o hall de entrada. Aqui nós temos uma das pistas de dança, um bar. Aqui é o palco principal onde ocorreu o incêndio. O que acontece é que essa pista de dança aqui, ó, ela era separada das outras áreas. Aqui é a área VIP, aqui é um hall central, aqui os banheiros laterais, aqui os banheiros ao fundo. E aqui tem um bar ao fundo também, tá? Essa divisão da boate dificultou a percepção das pessoas no momento do fogo. Dificultou de as pessoas perceberem que o fogo tinha começado naquele outro ambiente e quando elas perceberam, o fogo já estava grande e a fumaça já havia se alastrado por todo o ambiente. E é uma fumaça que asfixia muito rápido, tá? Então essa daí é a planta baixa, é uma ilustração da casa. Aqui a fachada, a localização da cidade de Santa Maria. E aqui tá de novo aqui, ó, o palco onde ocorreu. Eu vou apresentar vários infográficos para você ao longo da apresentação, mostrando a casa de show de vários ângulos, tá? Tá aí o palco principal onde ocorreu o incêndio. Nós vamos explicar já já por que o incêndio ocorreu. As pessoas só tinham uma porta de saída. Foi uma das grandes falhas no projeto dessa casa, que inclusive ninguém entende como que isso, um projeto dessa, com um erro tão grosseiro desse, foi aprovado, tá? Então tá aí outro ângulo de visão, né? Então aqui a gente, ó, aqui a gente tem a parte do show, o palco principal onde ocorreu o incêndio, certo? Ocorreu tumulto inicialmente aqui, mas depois que as pessoas perceberam, aí o tumulto foi generalizado. Inclusive várias pessoas ficaram pisoteadas aqui nesse hall de saída. Muitas pessoas ficaram presas aqui no banheiro porque desorientadas com a fumaça, com o fogo, faltou energia, as pessoas não sabiam para onde sair, onde elas enxergavam um foco de luz, elas tentavam correr. Então elas correram também para esse banheiro, tanto é que várias pessoas mortas foram encontradas nesses banheiros. As janelas estavam quebradas e contorcidas, as pessoas tentando romper as grades para sair, mas não tinha como, porque essas grades,
Isso daqui, ó, dava para o lote do fundo, isso daqui dava para o lote lateral e não tinha espaço. Não tinha área de escape nessas laterais, dava para uma parede da edificação vizinha e da edificação ao fundo, tá? Então vamos continuar vendo aí. Aí a fotografia da frente da boate, após o incêndio, os bombeiros tentando controlar o fogo. Observem que foi necessário quebrar, né, a parte da frente. Os bombeiros quebraram e as pessoas também quebraram para tentar retirar, aumentar as saídas para as pessoas saírem. E tá aí o tumulto, né? Essa foto aí é antes daquela outra, tá? As pessoas desesperadas tentando quebrar as paredes de qualquer jeito, com as mãos, com os pés, com pedaços de concreto, com pedaços de madeira, para tentar tirar as outras pessoas. Tá aí as imagens lá dentro, depois do fogo, como que ficou. O local está preservado até hoje. A justiça proibiu qualquer alteração no local, porque isso daí pode ser objeto de exame a qualquer momento, de nova perícia, de novo questionamento. E depois de transitada em julgada a ação penal, aí será construído o memorial das vítimas da Boate Kiss. Hoje já é um memorial. O projeto que a Associação de Familiares de Vítimas da Boate Kiss tem é de demolir e construir uma praça em homenagem às vítimas, certo? Tá aí as notícias de repercussão internacional. More than 2000 die in Brazil. Nightclub fire. Mais de 200 morrem no Brasil na boate, né? Em razão do fogo. A notícia internacional, tá, gente? Tá aí uma das vítimas sobreviventes, muito queimado. Esse rapaz prestou depoimento durante o julgamento, agora recente. O depoimento dele foi bastante comovente, viu, pessoal? Deixa eu só dar uma olhada como é que vocês estão no chat aqui. Tá tudo tranquilo aí, gente? Tá tudo sob controle no chat. Eu tô concentrado aqui. Gente, muito triste essa situação, né? Infelizmente, nós servimos mais uma vez de exemplo ruim para a imprensa internacional. Esse rapaz, o depoimento dele durante o julgamento é comovente. Aí foi um momento, né, em que foi pedido para ele mostrar as cicatrizes das lesões. Não só ele, como dezenas de outras vítimas saíram da mesma forma, muito queimadas. E esse daí nasceu de novo, tá, gente? Gente, uma das principais falhas. A boate tinha sido reformada recentemente. Tava bonita desse jeito aí. Depois do incêndio ficou desse jeito aqui. Uma das principais falhas, o uso da espuma de isolamento acústico que inapropriada. Uma espuma que não era para essa finalidade, de composição química inapropriada, sem aditivos para retardo de fogo. A espuma própria para essa finalidade, conforme nós veremos adiante, ela não pega fogo, tá? E eles usaram uma espuma comum. Inclusive eu tenho até um colchonete desse material aí, isso daí é comprado em casa de colchão, tá? Galera, vamos aproveitar aí, vamos dar os likes pra gente, né? Ajude o Gran Cursos continuar patrocinando esse quadro e estimule a gente a continuar produzindo o quadro, porque dá bastante trabalho, tá? É no mínimo um dia de estudo e aprofundamento para montar isso daí para vocês, tá, gente? Com muito carinho. Eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo sai ganhando, tá? Então essa espuma, conforme nós veremos adiante, foi uma espuma inadequada, tá, gente? E por que que veio essa espuma? Havia uma série de reclamações na vizinhança de ruído excessivo por parte da Boate Kiss.
A Boate Kiss sofria um processo criminal no juizado especial e ela firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de realizar um isolamento acústico. E fez esse isolamento aí de qualidade ruim, né? Usando material inapropriado. Eles alegam que os proprietários da Boate Kiss alegam que depois que fizeram o isolamento, o Ministério Público realizou vistorias e aprovou o isolamento acústico, aprovou o material, mas o Ministério Público nega isso, tá? Então esse aí é um dos principais erros, conforme nós veremos. Tá aí, ó, a espuma foi comprada em uma casa de colchão, existe esse material, ele é um colchonete massageador, ele é bem baratinho, inclusive eu comprei um para levar para o plantão, só que o meu é uma espuminha azul. E existe, é bem baratinho, só que ele não é apropriado, porque é uma espuma altamente inflamável, gente. Tá aqui, ó, os peritos do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul examinando a espuma, ela sendo exibida em audiência. Nós veremos daqui a pouco. Tá aí, ó. O que acontece? A espuma anti-chama é assim. Essas imagens são ilustrativas, não é a espuma que pegou fogo na Boate Kiss, tá, gente? São imagens ilustrativas mostrando o material de isolamento acústico anti-chama e mostrando o material inapropriado, que é inflamável, beleza? Então o primeiro material aí, ele inflama, pega fogo rapidamente, o outro material não, certo? Então esse daí foi um dos erros graves. Essa espuma comum de poliuretano, na composição dela, como você vê aqui, ó, tem carbono e nitrogênio, certo? Tem carbono e nitrogênio, tem carbono e nitrogênio. Quando isso daí entra em combustão, o que libera? Libera cianeto, que é uma espécie química altamente tóxica, asfixiante e fatal. Além disso, toda reação química de combustão tá aí, ó. Perícia do IGP confirma que a espuma da Boate Kiss liberou cianeto durante o incêndio. Foram feitos vários testes laboratoriais, gente, que comprovaram isso daí. Inclusive, os peritos do Instituto Geral de Perícias foram para um laboratório de criminalística na Argentina, que na América Latina a Argentina também é referência. E lá eles usaram os métodos e os equipamentos do Instituto de Criminalística lá da Argentina e tiveram o auxílio dos peritos argentinos na constatação da presença dessas substâncias, não só na espuma, como nas amostras coletadas nos corpos das vítimas, tá bom? As amostras de sangue coletadas nos corpos das vítimas. Gente, esse esquema eu já mostrei para vocês em aulas, né, de medicina legal. É a asfixia causada pelo monóxido de carbono. A combustão, ela não ocorre de forma completa, ela ocorre também de forma incompleta. Em vez de gerar só gás carbônico, ela gera também monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele faz uma ligação química muito forte com a hemoglobina, formando carboxiemoglobina. E essa ligação, ela não se desfaz mais, tá? Porque é uma ligação química muito forte. E o monóxido de carbono, ele não libera mais a hemoglobina para se ligar ao oxigênio. Então, chega um momento que toda a hemoglobina está ligada a monóxido de carbono. E aí o indivíduo morre por asfixia com alta concentração de carboxiemoglobina no sangue. Inclusive, isso daqui é a espécie química que é detectada durante as análises laboratoriais das amostras de sangue coletadas nas vítimas. Então foi constatada grande concentração de cianeto no sangue dessas vítimas e de monóxido de carbono, certo? Agora vamos listar os principais erros aí, tá? Gente, o show pirotécnico não deveria ter ocorrido em ambiente fechado. É o primeiro erro que ocorreu nesse dia. A Boate Kiss estava muito cheia,
sobrecarregada de pessoas e ela não tinha autorização para realizar esse show pirotécnico em ambiente fechado. Embora os relatos das testemunhas e dos funcionários trazem as informações de que isso era rotina nos finais de semana da casa noturna. Nós veremos que, infelizmente, era uma prática da empresa desrespeitar as normas e que, pelo visto, eram empresários poderosos na cidade, conseguiram influenciar, corromper as autoridades públicas a ponto de fazer tudo funcionar de qualquer jeito, até infelizmente causar essa tragédia. Então esse show pirotécnico nesse ambiente fechado não deveria ter ocorrido. Além disso, além de não ser autorizado o show pirotécnico em ambiente fechado, eles usaram um sinalizador, Tem vários nomes para esse foguetinho, que libera faísca. Alguns chamam de chuva de prata, de sinalizador. Esse sinalizador era proibido para ambiente interno. Então, não podia fazer nada lá de show pirotécnico. Foi feito. Aí eles pegaram um material próprio para ambiente externo e usaram em um ambiente interno. Por quê? No depoimento, o integrante da banda que comprou relata que esse custava muito mais barato. À época custou R$ 2,50 a unidade de cada chamazinha, de cada velhinha de chuva de prata, enquanto o outro custava R$ 50 a unidade. E eles instalaram tudo no palco, tá? Na borda do palco. E aí, em determinado momento do show, eles acenderam para chamar a atenção da plateia. E tá aí, a espuma, além de ter sido feito o show pirotécnico com o sinalizador inadequado no ambiente fechado, a espuma também era inadequada, conforme nós já vimos, Uma espuma inflamável. Quando se percebeu a ocorrência do incêndio, gente, quando se percebeu a ocorrência do incêndio, quem acendeu o sinalizador? O assistente de palco da banda Gurizada Fandangueira. Ele acendeu o sinalizador e entregou para o vocalista da banda, que posicionou o sinalizador em direção ao teto. E aí o relato dá conta de que ele começou a pular com esse negócio na mão e agitou a galera, pediu para todo mundo pular. E nessa de pular, a chama atingiu o teto que estava forrado de espuma. Ele percebeu o fogo e não avisou. Ele ficou meio que desesperado e o assistente de palco que estava ao lado do balcão do bar ao lado, achou um extintor de incêndio que tinha atrás do balcão e entregou para ele. Só que quando ele tentou usar o extintor estava já com o lacre vazio, rompido, e o extintor já estava vazio. Durante o inquérito, chegou-se a informação de que esse extintor havia sido usado dias antes na comemoração do aniversário de um dos funcionários da Boate Kiss. Ou seja, alguém simplesmente esvaziou o extintor brincando e largou o extintor vazio lá, tá? Então eles tentaram usar o extintor que estava mais próximo no momento do fogo e infelizmente o extintor não funcionou, gente. Estava vazio e já com problema. Tá aqui o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, é o Marcelo, com o extintor na mão tentando usar. Essa é uma imagem recuperada pela perícia de um dos celulares que foram recuperados lá dentro do ambiente. E aí o que acontece? Não se sabe se para não causar o pânico ou se ele ficou com vergonha. Quando ele percebeu o incêndio, ele não avisou. Ele estava com o microfone e não avisou para o pessoal evacuar a área, Certamente ele ficou constrangido ou pensou que não ia dar nada grave, pensou que conseguiriam controlar o fogo ou não quis assombrar as pessoas. Fato é que, infelizmente, não deu certo a estratégia dele, gente? Ele não avisou, mais pessoas poderiam ter saído vivas.
A casa, tá aí o sexto erro, gente. Gente, essas informações são tiradas do laudo do Instituto Geral de Perícias, está tudo na internet, vocês podem pesquisar. Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o laudo do CREA, e são informações do inquérito e do processo, tá? Então a casa que deveria ter 600 pessoas no dia estava com pelo menos 1.000 pessoas, tá, gente? Super lotada. Tá aí como ficava a casa nos dias de evento. Aqui, ó, é a fila para entrar. Aqui é a fila para entrar, dando volta no quarteirão. Gente, ou seja, o cara só queria ganhar dinheiro, né? A casa já estava lotada, não cabia mais ninguém e continuou colocando gente para dentro. Faz a conta aí, uma boate dessa daí hoje, a entrada no mínimo é R$ 50, não sei, eu tô meio por fora dos valores disso. Mas você coloca aí, R$ 50 de entrada numa casa noturna dessa, vezes 1.000, né? Só de entrada o cara arrecada 50 mil numa noite. Ele vai deixar de arrecadar se não tiver fiscalização, se ele fizer do jeito que ele quiser. Ele vai deixar, ou se o cara só visa lucro, ele vai deixar de arrecadar 30 mil, 600 vezes 50, 30 mil. Ele vai deixar de arrecadar 50 mil para arrecadar 30, gente? Infelizmente, empresas que visam apenas o lucro operam dessa forma, tá, gente? Não estou fazendo um julgamento da empresa e dos proprietários, mas essas informações, com base nas informações que a gente tem acesso do inquérito e do processo, só nos permitem ter essas conclusões, infelizmente, tá, gente? E tá aí, a bagaceira, né? A casa lotada. E aí, gente, outro problema grave, não se sabe por quê. Um estabelecimento com a área de mais de 600 metros quadrados só tinha uma porta de saída, era a mesma porta de entrada, a mesma porta de saída. Então, você já imaginou mais de 1.000 pessoas desesperadas, correndo, gritando, tentando passar por essa portinha aí e o fogo acompanhando. Gente, não sei se o meu WhatsApp o meu chat tá atualizando aqui. Quantos que tem ao vivo aí? O meu tá dando aqui cerca de 100 pessoas, tá? Pessoal, isso daí serve muito pra gente também. Isso aconteceu e não significa que não vai acontecer de novo, tá? Isso daí trouxe uma série de mudanças na legislação de segurança contra incêndio no Brasil em estabelecimentos de shows, casas de shows, bares, restaurantes, esse tipo de estabelecimento. Só que fica o alerta para nós. Se você tá em um lugar desse na sua cidade, infelizmente o Brasil é um país de dimensões continentais muito mal fiscalizado. Infelizmente nós estamos entre os países mais corruptos do mundo. A gente sabe como que funcionam as coisas aí nessas pequenas prefeituras, tá, gente? Então, se você tá num lugar desse, gente, que tá lotado, dá uma observada. Onde fica as saídas de emergência? Tem extintor, não tem? Aquele estabelecimento tem condições de abrigar? Se não tiver bom para a sua segurança, saia. A vida, a segurança da gente vale muito mais, tá? Eu sei que é difícil, a gente é jovem, quando tá lá no bem bom, na festa, é bom de curtir, né, gente? Eu já passei por isso também. Eu já fui festa universitária nessas casas em cidade de congresso, tá? Os congressos da minha graduação em Química eram nas cidades de Poços de Caldas, em Minas, e Águas de Lindóia, em São Paulo. Cidades pequenas que lotavam para os congressos. E tinha uma casa de show bonitinha, igual essa daí. E sempre lotava, gente, sempre lotava. E a gente não tinha essa noção desse risco, né? Então, se você tá num lugar desse, é preferível não ficar. Eu vou falar para vocês, tá? Eu já fui nesse tipo de ambiente, hoje eu não vou mais. Depois que a gente adquire uma certa maturidade, trabalha na área de segurança pública, eu mesmo não fico mais em ambiente cheio assim, aglomerado, tá?
eu não me sinto à vontade, eu não me sinto seguro com pessoas muito próximas de mim, tendo contato comigo. Então, eu mesmo já não frequento mais esse tipo de ambiente, tá, gente? Quando tá cheio, eu saio, beleza? Eu sei que tem gente que gosta, né? Gosta da aglomeração mesmo. Outra ideia de Girino pergunta que não quer calar. Na reforma recente que deixou a Boate Kiss toda bonitinha, olha a brilhante ideia que o dono teve de colocar esse guarda-corpo aí bem na frente da saída. Gente, esse guarda-corpo, várias pessoas se bateram, caíram aqui, ó, e foram pisoteadas, morreram pisoteadas e asfixiadas aqui. Isso daí dificultou demais a saída das pessoas. E ficaram seguranças fortões, grandões aí, ó, que no começo do incêndio, naquele pensamento de que não vai dar nada não, de que não é nada grave não queria deixar as pessoas saírem sem pagar a conta. Então eles ainda seguraram muita gente aí. Depois que eles não conseguiram mais segurar as pessoas e eles perceberam a gravidade da situação, é que eles começaram a liberar. Tá aí mais um outro erro gravíssimo, tá bom, gente? Esse guarda-corpo aí. E tá aí a animação gráfica ilustrando seguranças barrando a saída das vítimas. As pessoas desesperadas tentando sair e os seguranças segurando, tá? Parece que eles não estavam muito bem entendendo o que estava acontecendo ainda, porque o ambiente era grande, era escuro, mal iluminado. E aí, né, para não causar prejuízo para casa, não queria deixar o pessoal sair, tá? No primeiro momento, eles conseguiram segurar até um momento. Outro problema, o pouco que tinha de sinalização de emergência estava com problema, não estava funcionando, era inadequado. Hoje, um estabelecimento de circulação, de acesso ao público, ele só tem alvará, ele só tem liberação para uso depois de instalação desse tipo de dispositivo de sinalização anti-incêndio. Tá aqui, ó, no piso, ó. É por isso que no cinema da sua cidade aí, se não tem, deveria ter, né? Tudo isso nas paredes e essas luzinhas no piso, para em caso de sinistro as pessoas se orientarem e saberem por onde sair. Lá não tinha, tá, gente? Faltou energia com o fogo, a fumaça escureceu tudo e as pessoas não sabiam para onde ir. Alguns poucos enxergaram um brilho em direção à porta de saída e em direção à janela dos banheiros, tá, gente? E aí foi assim. Tá aí, ó, as janelas dos banheiros. Elas eram desse jeito aí, ó, lacradas com grades basculantes. Elas ficaram todas contorcidas e elas davam aqui, ó, isso daqui eram as janelinhas basculantes. Isso aqui é aquele acabamento de madeira da frente da boate. Essas janelinhas basculantes davam para lugar nenhum, davam de frente para essa estrutura de madeira aí, ó. As pessoas tentaram quebrar, tentaram sair, tentaram respirar, mas não tinha como, tá? Isso daí na parte do revestimento de madeira. À época não tinha. Hoje, né? Observe os lugares onde você vai aí na sua cidade, os shoppings, os hospitais, as faculdades, as universidades, as clínicas. Hoje, a maioria dos estabelecimentos de grande circulação tem esses dispositivos. Esses aqui são dispositivos chamados de sprinklers, que quando ocorre um aumento da temperatura, esse bulbo se rompe aqui, ó. Esse bulbo se rompe e aí começa a cair água, tá? Aqui, ó. Tem vários tipos de sprinklers, tá? Para finalidades diversas. São instalações anti-incêndio para evitar a propagação do fogo. E tem também esses detectores de fumaça que acionam os sistemas de alarme. E lá não tinha nada disso. A parte de segurança contra incêndio lá era muito precária, viu, gente? Não tinha praticamente nada.
O estabelecimento também não tinha funcionários treinados para atuar nesse tipo de sinistro e não tinha brigada anti-incêndio. Então, as primeiras pessoas que tentaram combater o fogo ali, socorrer as vítimas, eram pessoas leigas que não tinham o mínimo de treinamento, não sabia a conduta a ser adotada naquela situação, tá? Essas falhas eu estou trazendo, repito, do inquérito, do laudo do Instituto Geral de Perícias e do laudo do CREA, tá, gente? A reforma que foi feita previamente, o cara tava nadando na grana. Ele comprou esse negócio em 2009, reformou, tava ganhando muito dinheiro, mas ele fez uma reforma sem autorização do CREA, sem responsável técnico, sem autorização da prefeitura e ficou desse jeito aí, tá, gente? Esse daí é a boate depois de reformada. Aqui, ó, é o palco principal, aqui é o bar, aqui é a área VIP, aqui os banheiros, aqui mais banheiros, aqui uma pista de dança, certo? Aqui é a parte de caixa, bilheteria, a parte de acesso. Bem bonita, né, gente? Mais um perigo. Outra coisa, tá aí, ó. A fiscalização, os órgãos de fiscalização da prefeitura e do corpo de bombeiros, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, os servidores, os profissionais responsáveis por emitir os alvarás, mesmo com todas as irregularidades, chegaram a emitir alvarás, tá? O último alvará havia vencido no dia 10 de agosto de 2012. A tragédia foi dia 26 de janeiro de 2013, alguns meses depois. Primeiro que nessas condições que a gente viu aí, esse alvará não deveria ter sido concedido. Segundo, que esse alvará já estava vencido. Terceiro, tinha esse alvará, mas não tinha os outros alvarás. O alvará de localização, ela não tinha alvará para funcionar naquele lugar. Ela não tinha autorização da vizinhança, porque para receber o alvará, pelas normas da Prefeitura de Santa Maria, tinha de ter um abaixo-assinado com, no mínimo, um número mínimo de assinaturas da vizinhança aceitando o estabelecimento naquela localidade. Durante o inquérito, durante as investigações, ele apresentou um alvará que depois restou comprovado que ele apresentou um abaixo-assinado que depois restou comprovado que era falso. As pessoas que assinaram não moravam na vizinhança, algumas pessoas não existiam, tá? E outras pessoas assinaram só por assinar, inclusive foram investigadas também. Os outros alvarás, né? Alvará sanitário, alvará de localização, o prédio também não tinha, tá, gente? Então foi uma sequência, o alvará contra incêndio, né? Outro problema grave, à época, esse alvará contra incêndio, esse plano de prevenção de incêndio do estabelecimento foi fornecido por essa unidade do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Não vou generalizar, né, gente? Toda instituição tem pessoas corretas. De modo geral, a instituição é correta e tem algumas pessoas que trabalham que não são. Mas esse documento foi fornecido de forma online, o preenchimento foi feito online, as informações fornecidas pelo estabelecimento como requisitos para concessão do alvará foram preenchidas e analisadas de forma online, sem ter as vistorias necessárias em loco do Corpo de Bombeiros. Então, simplesmente a pessoa que concedeu esse documento aceitou as informações prestadas pelo proprietário da empresa e forneceu o alvará. Segundo as investigações, não houve a verificação em loco para ver se
se as informações apresentadas para concessão do alvará eram verdadeiras, tá? Tá aí, ó. No dia do incêndio também, os bombeiros não tinham os equipamentos suficientes para prestar o socorro às vítimas e nem a quantidade mínima de máscaras e de cilindros de oxigênio para permitir o adentramento com segurança no local. Tá aí, ó, relato desse bombeiro aí, ó. O oxigênio acabou e a gente teve de entrar na raça, diz o bombeiro de Santa Maria. E ele deu sorte, né, gente, que sobreviveu, porque muitas das pessoas que entraram, inclusive cidadãos não profissionais de segurança pública, né, cidadãos civis, pessoas comuns, chegaram a entrar, chegaram a conseguir socorrer várias pessoas, mas entraram por sucessivas vezes e teve um momento que não voltaram mais, acabaram morrendo, pelo menos segundo as informações que eu vi por alto nas investigações, pelo menos 5 ou 6 pessoas socorreram algumas vítimas, entraram mais de uma vez e infelizmente não conseguiram sair, acabaram morrendo, tá? Outro erro grave foi a participação de pessoas sem treinamento, que é isso daí que eu acabei de falar. Essas pessoas conseguiram socorrer algumas vítimas, mas depois acabaram morrendo, tá, gente? Conforme eu falei, a Boate Kiss, ela tinha um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público antes do acontecimento da tragédia. E durante as investigações chegou-se à conclusão de que as exigências feitas pelo Ministério Público para firmar esse termo de ajustamento de conduta não foram totalmente atendidas pela boate, tá? Então ela deu uma miguelada lá, cumpriu uma parte e não cumpriu outra e ficou por isso mesmo. A exemplo da questão da espuma, certo? Que usou uma espuma inadequada. E outro problema, gente, era a legislação estadual que servia de base para a concessão desses alvarás para esses estabelecimentos funcionarem. Eram legislações vagas, ambíguas e confusas, cheias de lacunas que permitiram, não só como que a Kiss, né, como muitos outros estabelecimentos funcionassem de forma precária. E tá aí, essa foi a sequência, né, das principais falhas, é o resumo dos principais erros do ponto de vista técnico, apontados pela perícia do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e pelas vistorias do CREA e informações colhidas durante o inquérito que fizeram culminar nessa tragédia aí. A maioria das vítimas morreram por asfixia com cianeto e monóxido de carbono, 242, 636 ficaram feridas, tá? E essas pessoas sofrem até hoje, muitas fazem tratamento até hoje. E o resumo, o que nós temos, gente, até agora? O que nós temos aí condenados, né, agora no mês de dezembro de 2021, a tragédia ocorreu em janeiro de 2013. O que nós temos até agora são essas pessoas condenadas. Esse daqui é o Elisandro Spor, um dos principais sócios, né, o que mais operava, administrava a boate. Ele, juntamente com esse sócio aqui, é o Mauro Hoffman. Esse é o Elisandro Spor, conhecido como Kiko. Esse é o Mauro Hoffman. Eles foram condenados a 22 anos e 6 meses de prisão, de reclusão, inicialmente em regime fechado. Eles responderam por 242 homicídios dolosos qualificados na modalidade de dolo eventual, tá? E 636 tentativas de homicídio. Esse daqui é o vocalista da banda Gurizada Fandangueira. Ele foi condenado a 18 anos e esse aqui é o assistente de palco, Luciano Bonilha,
que foi condenado a 18 anos também, tá? O que nós temos, por enquanto, desse caso é isso. As famílias clamam até hoje por justiça. Muitos dos envolvidos na concessão dos alvarás já responderam, alguns foram absolvidos, outros estão respondendo. Teve um bombeiro que foi demitido. E aí a gente vai ver aí como que vai ser a situação, né? Esse julgamento foi um julgamento emblemático, o maior julgamento da história da justiça do Rio Grande do Sul. Durou mais de 10 dias. Ao final do julgamento, o juiz Orlando Fatini determinou a prisão dos condenados, dos réus, mas imediatamente chegou um habeas corpus do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, impedindo a prisão imediata deles. Aí eles saíram livres. Depois a justiça determinou novamente a prisão, depois foi concedido um novo habeas corpus e depois o STF determinou novamente a prisão. Nesse momento eles encontram-se presos, tá? Porque eles foram condenados por um crime doloso contra a vida, embora seja em primeira instância, em pena superior a 15 anos. Então o entendimento que prevalece nesse sentido é de que eles já devem começar a cumprir em regime fechado. Eu não vou entrar na discussão jurídica de forma aprofundada, porque é bastante complexa. Isso daí vocês podem discutir com o professor de penal e de processo penal. Em síntese, resumidamente, é isso que nós temos, tá, gente? Até o momento. Deixa eu ver se nós temos mais slides pela frente. E aí, gente, em linhas gerais, o que deu para fazer para vocês em 50 minutos sobre o caso da Boate Kiss foi esse. O que vocês têm de dúvida aí? Vai jogando aí o que vocês acharam do nosso quadro de hoje, do caso, gente. Joga aí no nosso chat para eu saber a opinião de vocês, tá? Eu gostei porque eu estudei, aprofundei, li bastante. É um trabalho bem complexo montar esse quadro para vocês, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Se vocês não tiverem, eu vou encerrar porque eu tenho gravação offline agora da maratona de vocês de quinta-feira à noite. Porque amanhã eu entro de plantão, só saio na sexta, tá? Aí eu vou deixar a maratona de vocês gravada. Gente, o que isso daqui serve para vocês? A perícia, a criminalística, materialização do local do crime. Para quê? Porque o laudo pericial ele vai ser usado ao longo de todo o inquérito, ao longo de todo o processo, tá? O laudo pericial esclareceu todas essas dúvidas de forma neutra, de forma imparcial, com enfoque técnico-científico, porque o juiz precisava ter tudo isso esclarecido, o delegado também, o promotor também e os advogados de defesa também, tá? Então a perícia materializou direitinho, realizou todos os testes, propôs a autoria, aqueles objetivos da criminalística que a gente estuda lá nos fundamentos, né? Envolveu toxicologia forense também, a gente estudou aqui as causas das mortes e das asfixias das vítimas, né? E eu acho que acrescentou para vocês. E Fábio, a necrópsia desse povo todo foi bem trabalhoso, viu? O pessoal do Instituto Geral de Perícia ralou bastante, gente, nesse caso aí, tá? Isso, asfixias por monóxido de carbono. O cadáver ele apresenta livores de coloração um pouco diferenciado, livores rosa carmim, tá bom, gente? É um desastre, tá, gente? Só perde para o incêndio, vocês estão comentando aí no chat, né? Só perde para o incêndio do circo americano que ocorreu em 1961 na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Foi a primeira maior tragédia envolvendo incêndio e vítimas fatais no Brasil, tá? Confesso para vocês que ainda vou estudar esse caso. Eu não era nem nascido, né? Eu nasci na década de 80, é um caso da década de 60.
Nesse caso, infelizmente, um circo pegou fogo no Rio de Janeiro e mais de 600 vítimas vieram a óbito, a maioria crianças. Uma tragédia também, tá, gente? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou ficar por aqui, tá? Esse quadro vai ficar gravado lá no meu canal e aqui no canal do Gran, para quem quiser rever depois, beleza? Eline, ainda não foi marcado nenhuma aula para o concurso do IGP de Santa Catarina. Galera, tá rolando um concurso bom aí do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. As inscrições estão abertas para o cargo de auxiliar de autópsia, salário a partir de R$ 4.000, tá? Quem puder fazer, as provas serão no final de janeiro, beleza? Gente, eu vou fechar aqui o evento por hoje, vou gravar o evento de vocês aqui offline, e aí na quinta noite vocês estão aí comigo e com a equipe de professores que vão acompanhar vocês. Eu vou estar de plantão, se o plantão estiver tranquilo, se eu não tiver em nenhuma ocorrência, eu entro no chat e dou um alô para vocês na quinta, beleza? Se eu não der um alô, pode ter certeza que eu estou muito ocupado, viu, gente? Véspera de ano novo, né? Então, plantão tem uma tendência de ser mais agitado, mais animado, beleza? Um beijo, um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu! Corta pra tela, diretor!